Boa noite, meu povo! Mais uma viagem eletrizante com essa mulher que Cíntia ficou mais bonita. Não sei se vocês perceberam, né? Ou se só eu tô percebendo. Que essa mulher escritora, empoderada, ficou mais bonita. Cíntia, é um prazer receber você aqui. Você sabe disso, essa sala é sua, essa viagem que nos leva longe, fortalecendo a nossa fé. Veio da Cíntia Tanuri, esse dom que o Papai do Céu deu de fazer essa costura. Então vem para cá, minha irmã, vem para cá, fica bem à vontade. Estou congestionada, mas estou firme na viagem eletrizante, porque Deus é conosco, hein? Vem para cá, Tanuri. Boa noite, povo lindo! Que alegria estar aqui, que acolhida gostosa, como sempre, de Mônica Souto, não tem outra igual, que delícia! Também, então somos duas congestionadas, vai dar tudo certo! Essa viagem promete, se a garganta falhar um pouquinho, ó, uma aguinha e fica tudo certo. Muito obrigada pela sua companhia, muito bom estar com vocês aqui novamente, seguindo viagem nessa palavra viva do Deus vivo. Essa é a nossa alegria, poder mergulhar em tudo isso que está revelado e disponível para mim e para você, para o nosso, mais do que o nosso conhecimento, para sermos saciados, cheios, transbordantes dessa graça, dessa palavra viva. Estamos viajando no livro do Êxodo 20... Opa, já estou em Êxodo! Gênesis 28, pé na estrada com Jacó. E nós falamos na última quarta-feira, né? Nós vimos todo aquele cenário, como foi a despedida de Jacó da sua família, Jacó jurado de morte por Esaú, e a sua mãe ali, né, de uma forma estrategista, consegue convencer Isaac, desculpa, a mandar, então, estou trocando os personagens bíblicos tudo, deve ser a congestão nasal, hein? A mandar, então, Jacó lá para Harã, para buscar uma esposa, na casa do seu tio Labão. E nós sabemos que nada foge ao controle do nosso Deus, hein? Coisa alguma foge ao controle do Deus Todo-Poderoso. Jacó vai ter um encontro com o Senhor, vai ter um encontro consigo mesmo, com a sua verdade, hein? Vai estar numa escola ali de treinamento, de lapidação do seu caráter, promovido pelo próprio Deus. E nós, então, paramos aqui naquela parte onde ele chega em uma altura do caminho, andando no deserto, sol quente, escaldante, frio à noite, e ele chega ali numa cidade, próxima a uma cidade chamada Luz, naquela época, e ele vai ali descansar para seguir viagem no outro dia. O que Jacó não contava é que naquela noite, naquele lugar, aparentemente um lugar tão impróprio, né? Dali sozinho, Deus vai marcar um encontro com ele, com esse homem. E é assim que o Senhor faz conosco, hein? Às vezes, quando a gente menos imagina, no momento da vida, talvez você pense assim, ó, tá tudo dando errado, tá difícil aqui, é a hora do encontro do Senhor conosco. E foi assim na vida de Jacó. E a gente viu que, então, ele acha ali uma pedra. Eu comentei com vocês na última quarta-feira, né, que eu ficava encafifada com essa bendita dessa pedra. Como é que esse homem não tinha qualquer coisa ali mais macia para repousar a cabeça, né? E a gente falou um pouquinho sobre isso e eu fiquei maravilhada com o discernimento, né, que veio ao meu coração. Jacó precisava estar em alerta. Talvez a intenção dele era ficar ali dormindo mal, hein, Mônica? Ou mal dormindo, para qualquer barulhinho ele poder estar preparado, porque ele tinha medo de uma emboscada. Esaú era o seu irmão e era um exímio caçador. E Jacó sabia bem disso, hein? Mas o Senhor promove um sono, e um sono especial para aquele homem. E ele vai se encontrar nessa visão com Deus. Deus se encontra com Jacó em sonho. Sabe, eu estava meditando e me lembrei, né, de algo que Freud fala sobre o sonho.
sonho nosso. Não sei se vocês têm curiosidade. Eu congelou. Congelou? Cíntia, acho que sou eu que estou congelando. Não? Você acha que era eu, Mônica? Alguém me dá um toque aí. Deixa eu Lila, ver. sou eu Agora ou é eu a tô te vendo. Cíntia que está congelando? Não, tá tudo certo aqui para mim. Ah, para mim era Mas alguém Cíntia. congelou aí. É a Alguém Cíntia, pra mim congelou? foi Não Ah, tio Vandão foi. falou que era tu, Cíntia. Tio Vandão falou que era tu que estava congelando. Tio Vandão, ele tá sempre atento a tudo aí. Então é isso. Vocês escutaram até que parte? Vamos lá. Eu estava dizendo aqui, né, que naquele momento ali, Deus se encontra com Jacó no sonho, e que Freud, né, eu estava me lembrando disso, que a gente viu na faculdade e tal, enfim, que Freud, ele fala que o sonho é uma manifestação do nosso inconsciente. Ele lança na nossa mente, ali a nossa mente vira um palco do nosso inconsciente, daquelas emoções, daquelas coisas que a gente vive, né, no decorrer dos dias, ou no próprio dia, ou em tempos passados, e a nossa mente, então, é uma maneira dela se manifestar ali de um escape. Mas a gente vê na palavra do Senhor que o Senhor se utiliza disso também, né? Há um porquê, a neurociência vai dizer, é saudável sonhar, hein, gente? É saudável sonhar. Mas nós vamos ver que isso amplia muito dentro da perspectiva bíblica, porque o Senhor, ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele fala conosco de N formas, né? Ele nos atrai de várias maneiras para se comunicar conosco. Nós nos comunicamos com o Senhor, como diz Spurgeon, né? De uma forma, em oração, mas o Senhor se comunica conosco de várias maneiras, como ele queira. E foi assim que ele escolheu para ter esse primeiro encontro com Jacó, dentro dele, dentro da mente daquele homem. O próprio Deus se manifesta ali. E a palavra, como nós lemos aqui, diz que Jacó, então, o Senhor dá para ele aquele sonho com uma escada, ligando a terra ao céu. E nós falamos aqui que o Senhor traz essa proposta para Jacó. Há uma conexão. Os céus estão abertos sobre você. Eu quero esse relacionamento agora com você. Tem anjos subindo e descendo. Interessante, não sei se você percebeu aí, na sua palavra, quando você vai ler esse versículo especial, deixa eu pegar ele aqui, para a gente ler ele. Onde que ele está? O 16? Não, 13, né? Quando vai dizer que Jacó sonhou com essa escada e tinha anjos subindo e descendo. E aí eu parei para pensar um pouquinho sobre isso, né? Em vez de dizer assim, hein, Mônica, os anjos estavam descendo e subindo, a ordem está contrária aí. Estava subindo da terra para o céu e descendo do céu para a terra. O que quer dizer que aqueles anjos já estavam a serviço de Jacó. Aqueles anjos já estavam ali, olha, ele não podia ver com os olhos naturais, como muitas vezes nós não vemos, como o salmista vai dizer, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos proteger, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Quando o próprio Jesus é tentado no deserto, lembram-se do que Satanás disse a ele? Olha, não está escrito, Jesus, que aos anjos daria ordem para te proteger, então joga-te daqui desse penhasco, que os anjos vão te aparar. Jesus diz, não, está escrito também, deixa eu te lembrar o que está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas sabe como é maravilhoso a gente perceber, como eu disse, não tem nada na Bíblia por acaso. Esses anjos subindo e descendo, eram anjos que estavam ali servindo a Deus na vida de Jacó, protegendo, guardando. Jacó podia dormir, sim, mesmo debaixo de ameaça de morte, porque há um Deus soberano que guarda e cuida dos seus, de forma que muitas vezes a gente nem vê o perigo, mas o Senhor sabe e se antecipa em bondade e misericórdia pela minha vida e a sua vida. Coisa linda!
Mas sabe também outra coisa que o Senhor me fez lembrar aqui, e eu quero que vocês aí viajem comigo agora para o livro de João. Vamos dar um salto aí eletrizante lá no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 1. Nós vamos pegar aí o verso 51. Acha aí. João 1, 51. Quem tiver com a Bíblia, quem não tiver, anota depois. Diz assim. Aqui Jesus estava falando com um personagem chamado Natanael. Natanael vai compor aí, hein, o quadro dos discípulos de Jesus, vai ser um dos 12, entre os 12 discípulos de Jesus. E quando Filipe, um outro, vai contar para Natanael, falando, Natanael, vem cá, nós achamos um cara que só pode ser ele, o Messias. Não tem outra, é ele. Então, Filipe faz aquela propaganda para Natanael, vem ver, ele é lá de Nazaré. E Natanael fala, sabe o que é, Mônica? Natanael olha bem para a cara de Filipe e fala assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Olha o desprezo! Daquele lugarzinho pequenininho, insignificante, hein, Neif? Olha só o que é que... Ai, que linda, a Neif está aqui. Beijo, Neif. Olha só ele dizendo assim, pode vir alguma coisa boa de lá? E aí, quando, então, Natanael se encontra com Jesus, Jesus disse, olha, eu já te vi quando você estava ainda debaixo daquela figueira. Natanael fica surpreso, você me viu ali? E ele se maravilha tanto que ele fala, é esse mesmo, é Jesus. Ele fica impactado. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que quando Jesus faz essa afirmação a Natanael, é porque Natanael estava ali em oração. Quando Jesus diz, eu te vi, ele estava dizendo, eu sei o que você falou, porque ele é o próprio Deus, ele estava diante do próprio Deus onisciente. Eu sei o que, eu vi seu coração, eu vi seu clamor, eu te vi ali debaixo daquela árvore. Certamente, Natanael estava num momento daquele de intimidade com Deus em oração. Mas a resposta de Jesus é que eu quero que você preste atenção. Olhe só o que Jesus vai responder para Natanael. Vou ler aqui para vocês. Então acrescentou Jesus, digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só o que Jesus está dizendo. Exatamente descrevendo a cena do sonho de Jacó, hein, Zita? Jesus está dizendo, você está maravilhado com isso aí? É, Natanael. Presta atenção, a partir de agora, vocês vão ver o céu aberto e anjo subindo e anjo descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, como a gente sabe, é uma designação para o próprio Jesus. Ele é chamado assim, pelo fato dele ter vindo em carne, pelo fato do propósito dele, sendo Deus, sendo homem, para pagar essa conta aí, que não fecha para mim e para você, só ele podia pagar, do nosso pecado, para a nossa justificação e salvação. O que Jesus está dizendo, então? Presta atenção, vem comigo. Ele está dizendo, sabe aquela escada que Jacó sonhou, que liga a terra ao céu? Sou eu. Sou eu. Você vai ver anjos subindo e descendo por mim, o Filho do Homem. Uau! Jesus está dizendo aqui, olha, essa conexão terra e céu só acontece comigo. E isso nós vamos confirmar em João 14,6, quando ele declara de si mesmo, com toda a autoridade e poder conferida somente ao nome dele, ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Pode ser grande, pode ser poderoso, pode ser rico, riquíssimo, pode ser famoso, pode ter milhões de seguidores aqui nessa terra. Se não for por Jesus, ninguém vai ao Pai. Jesus está fazendo esse... Não é à toa que esse versículo aqui está descrevendo a mesma coisa que aconteceu com Jacó naquele sonho. Ele está fazendo aqui esse paralelo. E agora aqui não tem a escada.
mas tem o próprio Cristo, os anjos estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele é a escada, ele é o acesso, ele é o caminho, ele é a ponte, ele nos liga ao próprio Pai. Uau! Ali Jacó não tinha noção disso. Jacó fica maravilhado, sim, ele diz, Deus está aqui. E eu não sabia, ele acorda. E ele fica louco com aquilo ali, ele diz, Deus estava aqui, eu não sabia, esse lugar é temível aqui, o céu está aberto, aqui é a casa de Deus. E a palavra vai dizer para mim e para você, que em Jesus, no Espírito Santo, nós fomos feitos moradas do Senhor. Através de Jesus, agora a casa de Deus sou eu e é você andando sobre essa terra. É lindo demais ver o que o nosso Deus faz. E aqui Jacó, então, quando ele acorda ali daquele sono, né, daquele sonho, ele fica maravilhado com tudo aquilo, ele faz essa declaração, e do versículo, vamos voltar para Gênesis, do versículo 16 ao 22, Jacó, então, levanta um memorial ao Senhor e ele muda o nome daquele lugar. Como nós já falamos aqui, costume desse povo. Eles saíram batizando tudo, dando nome conforme as experiências vivenciadas. E aqui Jacó vai mudar o nome daquele lugar, daquela cidade chamada Luz, para Betel. Marca aí, não se esqueça nunca mais disso. Betel é casa de Deus. Betel, casa de Deus. Ele diz, é aqui que é a casa de Deus. Eu achei a escada. Ei, Lila, é como se ele dissesse aqui assim, ó, é aqui a casa, eu achei a escada, é só subir, chegou na casa de Deus. Marca aí no mapa, coloca no GPS, é nesse ponto, é nesse lugar, é casa de Deus. E ele vai, Dona Penha, minha linda! Que saudade! A gente tem que parar a viagem eletrizante para mandar um beijo para essa preciosidade. Então, agora Jacó está dizendo aqui é Betel, casa de Deus. E ele vai fazer um memorial. Eu quero te chamar a atenção mais uma vez para esse ponto aqui. A pedra que foi feita de travesseiro, pedrinha dura, desconfortável, mas que o Senhor ainda assim deu uma noite de sono, aquele homem pega essa mesma pedra, hein? E agora ele coloca ela numa posição como um marco e faz daquela pedra um sinal, um marco, um memorial, dizendo, é para que eu me lembre. Eu estou fincando essa pedra aqui, como um lugar santo, sagrado, consagrado, aqui como um altar, porque aqui eu tive um encontro com Deus e este lugar é Betel, é casa de Deus. E aí eu fiquei viajando, literalmente aqui com o Espírito Santo. Quantas vezes pedras que nos machucam, que ferem, no poder e na graça de Cristo Jesus, na unção do Espírito Santo, pode virar memorial de adoração ao nosso Deus. Uau! Enquanto eu estava mergulhando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar de muitas pedras que viraram memoriais preciosos na minha vida. Eu acredito que talvez você tenha algumas também. Nós não podemos perder a oportunidade. Seja qual for a situação, não importa. Leve o tempo que for. Tem o tempo de chorar? Tem. Tem o tempo que machuca, que dói, hein, Zita? Tem, é verdade. A gente é gente, hein, Tivandão? Tem coisas que vão incomodar mesmo. Não é assim, Cláudia? Neif, senhora H. Tem coisas que vai machucar a gente, hein, Leilane? Mas se nós, no poder de Cristo Jesus, pegarmos toda essa dor e dissermos, está aqui, Senhor, eu te adoro, que isso seja para a tua glória, transforma isso em algo que seja relevante ao teu nome, em um aprendizado para mim que sirva para outros, e que assim o Senhor seja glorificado na minha vida. Aquela pedra virou um memorial ao Senhor naquela manhã.
Depois daquela noite incrível que Jacó viveu com Deus, Deus entrando dentro do sonho dele, se colocando do lado, falando com ele, reafirmando as promessas que fez para o seu avô Abraão, dizendo: agora eu faço para você. Eu não estou mais falando com o seu avô. Eu não estou mais falando com o seu pai. Agora eu falo com você, Jacó. Através de você, eu farei uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar. O Senhor diz para ele: olha, você vai seguir viagem, mas você não segue mais sozinho daqui em diante. Eu vou com você e eu vou te guardar e vou te trazer de volta para cá. E aí a gente vai ver isso acontecendo. E como eu falei na última aula, eu quero que você anote em Gênesis 35. A gente vai estudar todo esse capítulo. Logo, logo, daqui a pouco. É um pulo, hein? Gênesis 35 vai chegar aí. Mas no versículo 1 de Gênesis 35, Deus vai dizer para Jacó: suba para Betel. Agora Deus chama aquele lugar de Betel. Mudou o nome. Os homens ainda chamavam a cidade de Luz. Mas o Deus, Criador dos céus e da terra, disse: não, chama Betel. Foi o nome que Jacó deu. E Deus fala: vai para Betel, estabeleça-se lá, faça um altar. Agora o Senhor vai dizer: você fez um memorial ali, agora ergue um altar realmente para mim ali. Foi onde eu te apareci quando você fugia do seu irmão Esaú. O Senhor disse para ele: você estava em fuga. Você fugia dele, se encontrou comigo. Tá tudo certo. Fugindo do seu irmão, você se encontrou comigo. No versículo 7 de Gênesis 35, o Senhor vai dizer: nesse lugar construiu um altar, né? Jacó fez, e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele fugia do seu irmão. Assim como o Senhor falou com ele, assim ele cumpriu, assim se fez, daquela mesma forma, como o Senhor havia dito a ele. E no versículo, aqui na continuação do capítulo que a gente está, do capítulo 28, Jacó, então, além de fazer esse memorial na manhã seguinte, né? Ele pega aquela pedra que ele tinha usado como travesseiro, ele coloca ela de pé, ele faz com ela como se fosse uma coluna, um marco, e ele derrama ali óleo sobre o topo dela. O que quer dizer isso? Consagração. O óleo era usado ali, era importantíssimo aquele óleo para ele na viagem, porque o óleo ali, naquele contexto, é medicinal. Se ele tivesse alguma picadura de animais, se ele fosse atacado por algum bicho, qualquer situação, Zita, que ele tivesse uma ferida no corpo, sol muito quente, qualquer coisa nesse sentido, aquele óleo, aquele azeite para untar a ferida, era o único remédio que ele tinha disponível ali. E ele pega aquilo que ele tinha para o seu próprio corpo e bem-estar, e ele disse: agora eu consagro ao Senhor nesse lugar. Ali o homem estava cheio da unção, avivado na fé, e ele oferta, ele derrama aquele óleo com sinal de consagração daquilo ali, um ato que ele está fazendo e consagrando ali. E ele então fala, né? Deu o nome Betel àquele lugar, embora a cidade chamasse Luz. Então Jacó faz um voto. Agora Jacó vai fazer um voto com o Senhor. E muita gente diz assim: esse negócio de voto, está valendo até hoje. Isso é algo muito íntimo entre a gente e o próprio Deus, né? O Senhor diz para nós, para a gente não fazer voto de tolo. O que é um voto de tolo? Fazer um voto que você não vai cumprir, porque a gente não está falando com um coleguinha da escola, nós estamos falando com o próprio Deus. A palavra do Senhor para conosco, ela é uma só, e assim deve ser a nossa para com Deus. Então ele diz: pensa bem, hein? Antes de você fazer um voto, não vai no calor da emoção, não. Às vezes a pessoa está querendo aí uma bênção, quer casar, quer mudar, quer receber alguma coisa, sai fazendo voto com Deus, depois não dá conta de cumprir, hein? Então, nós temos que vigiar nisso. Mas Jacó aqui, ele ciente de tudo isso, então ele vai fazer esse voto, é um acordo, é selando um compromisso, ele está dizendo: Senhor, eu quero firmar um compromisso com o Senhor, e é o seguinte:
Se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, se Ele me abençoar, me sustentar com comida e com roupa, me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E alguém pode dizer assim, Cíntia, depois de tudo que Deus falou com ele ainda faz esse voto? Mas vamos pensar aqui? Pensa aqui junto comigo, cá com os meus botões. Jacó era gente, que nem eu e você. Ele estava dormindo, hein, gente? Ele acordou. Ele podia muito bem pensar assim, foi maravilhoso esse sonho, que sonho lindo, eu quero guardar essa memória para sempre, que sonho maravilhoso. Mas eu preciso ter certeza se realmente foi o Senhor, hein? Então eu faço um voto com o Senhor. Se foi o Senhor que me apareceu mesmo em sonho, em outras palavras ele está dizendo. Então o Senhor me conduzir nessa viagem, me guardar, me prover de alimento, me trouxer de volta em segurança à casa do meu pai. Tu és o meu Deus. Tu és esse Deus que o Senhor diz que não é só do meu avô Abraão, que não é só do meu pai Isaac, que é meu Deus. Ele agora chama para si esse relacionamento com o Senhor. Eu agora te recebo pelo Deus da minha vida, não é só da história, da minha parentela, da minha família. E muitas vezes nós nos relacionamos com o Deus do outro, com o Deus que atua na vida do outro, com o Deus da história do outro. E como nós precisamos clamar, Senhor, eu quero me encontrar contigo. Eu quero vivenciar as minhas próprias experiências contigo, porque tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o amado da minha alma. Muitas pessoas dizem assim, às vezes, né, a gente escuta algumas pessoas dizerem, ai, Cíntia, é tão lindo, às vezes, né? Eu escutei tal testemunho, que coisa linda, eu ouvi isso, ouvi aquilo, mas na minha vida não acontece nada assim. Vocês já ouviram isso? E aí o coração da gente dói, né, quando a gente escuta isso. Mas a palavra do Senhor diz lá em Jeremias também, ele vai nos dizer através do profeta, olha, vocês vão passar a orar a mim, vocês vão me buscar, e quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Deus, ele quer ser achado de nós, mas exige de nós essa busca. Eu quero. Tudo que nós queremos, a gente envolve dedicação. Sim ou não? Com certeza. Quando a gente quer alguma coisa, hein, Mônica? Tá focado, mesmo com todas as dificuldades, pode estar congestionada, hein, Mônica? Que a sala vai se abrir mesmo assim. 10 minutos. Obrigada, Lila, pelo tempo aí. E a gente vai, a gente se dedica, a gente busca. Sabe o que Davi dizia? Em muitos salmos você vai ver Davi fazendo uma declaração poderosa, hein? Que ele buscava o Senhor nas madrugadas. De madrugada eu te busco, Senhor. Minha alma anela por ti. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu te verei, quando os meus olhos vão te ver. Isso é sede, isso é anseio, isso é desejo de Deus. Isso tem que ser latente em mim e em você. E quem produz isso, Cíntia, em nós? O Espírito Santo de Deus. Acredita em mim. A nossa natureza quer cama, quer cobertor, quer Netflix, quer chocolate, quer qualquer outra coisa. Mas quando nós buscamos e pedimos e oramos, Ele mesmo produz em nós o nosso desejo de busca por Ele. Ele faz tudo, Ele já fez tudo. Ele já morreu na cruz do Calvário, a gente só precisa se render. Tudo já está pronto para mim e para você. É só uma questão de decisão. Eu quero, eu me rendo. Enche-me, Senhor, dessa fome por Ti. Me dá esse apetite. Enche-me dessa sede que me faz correr e buscar ao Senhor. E aqui, então, Jacó, depois de fazer essa coluna, diz mais. Ele coloca essa pedra, versículo 22 aí de Gênesis. Estamos encerrando hoje o capítulo 28. E ele diz, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele diz isso aqui agora, além de ser um marco, ele serve como um santuário. E olha que coisa interessante, vou contar para vocês, hein?
depois de muito tempo, muitos anos se passaram naquele mesmo lugar. Foi edificado o altar e o santuário para Deus. Uau! Deus não se esquece de nada, de nenhum dos nossos compromissos feito com Ele. A gente esquece, hein? A gente fala coisa com Deus na hora da emoção, chorando. Passa pouco tempo, hein? Só alguns meses, hein, vida? A gente se esquece. Às vezes a gente estava lá na cama do hospital, quebrantado, vivendo algum momento, faz juras e juras de amor ao nosso Deus. Daí a pouco a gente se esquece. O Senhor não se esquece. Ele jamais se esquece. E ali, logo mais para frente na história, nós vamos chegar lá. Vai ser construído esse santuário, sim, ao Senhor. O Senhor reconhece isso. Tudo que é dito ao Senhor não são palavras lançadas ao vento, acredite. O Senhor, ele é Deus que leva muito a sério a conversa de filho e pai, de pai e filho. Então, Jacó sela isso, ele sela esse voto aqui com o Senhor. Ele vive todo esse momento, ele sela esse voto e agora ele vai continuar a viagem. E ele vai continuar essa viagem no próximo capítulo 29. E a gente vai ver que ele vai chegar lá nas redondezas de Harã, e ele vai se encontrar com alguns pastores ali, colocando o gado, né, os animais para beber água. Ele vai chegar num poço, hein? E tinha uma pedra também, só que agora essa pedra está sobre o poço. Tem pedras que vão servir de travesseiro. Depois, em Brian, coisa linda, vai virar memorial essas pedras. E outras precisam ser retiradas. Elas vão precisar sair da frente, hein? Do lugar onde elas estão. Jacó vai encontrar com mais uma pedra no capítulo 29, tampando um poço, e ele vai retirar essa pedra. E ele vai dar água. E para quem? Quem é que vai estar ali naquele cenário? O amor da vida dele. Vai se encontrar com Raquel, hein? Esse encontro vai ser bonito de se ver. Nós vamos ver tudo isso na próxima quarta-feira, quando a gente se encontrar aqui para ver essa viagem eletrizante agora com Jacó, já em Harã, com Jacó na terra ali, pertinho, pertinho de tudo que ele vai viver naqueles dias. Quando ele chega naquele lugar, que ele pergunta, vocês conhecem por acaso um senhor aí chamado Labão? Sim, conhecemos, olha lá, vem a filha dele. Aquela ali que vem ali, ó, é filha dele. E era Raquel. Raquel, a Bíblia vai dizer que era uma pastora, estava cuidando do rebanho do pai, se encontra dessa forma ali com Jacó. Jacó vai ser levado para a casa de Labão e a gente vai ver que Netflix desse amor, Jacó e Raquel. Esse homem, ó, vai soar muito por esse amor, hein? Esse homem vai ter que realmente, esse amor dele vai ser provado, prova difícil, hein? Mas Deus é com ele, a gente vai ver o final dessa história. Muito obrigada pela sua companhia, uma alegria ter você aqui, que alegria viver essa viagem, porque ela é viva novamente com você. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento? Pai querido, nós te adoramos. Te adoramos porque todos os feitos do Senhor são excelentes. Nós te adoramos nessa noite, Pai, porque essa palavra revelada nos conta quem Tu és. Deus que promete, cumpre. Deus que é fiel a Ti mesmo. Deus que marca compromisso conosco e cumpre. Deus que vem se encontrar com o homem. Deus que cuida, que guarda, que nos leva em segurança. Deus que promove todo o suprimento que nós precisamos. Nós te agradecemos porque, através da vida de Jacó, nós podemos entender que não importa a nossa dificuldade, as nossas falhas, as nossas mazelas, se o Senhor é conosco, ainda que sejamos improváveis, viveremos uma história surpreendente contigo no teu poder. E nós te agradecemos por isso e pedimos ao Senhor que o teu Espírito
Espírito fale com cada um de nós individualmente nessa noite e que nos lembre que Tu és Deus, que vem se encontrar conosco e cumpre as Tuas promessas para a glória do Teu próprio nome. Nós Te adoramos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos seguir viagem, hein? Amém ou não amém, Zita? Vamos seguir viagem até quarta-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir. Amo vocês. Obrigada pela companhia. Até quarta.